Muitos filiados, né, são idosos. Eu lembro muito do meu sogro, meus pais. Então a gente sempre vai explicando para ficar tudo certinho, tentar não falar tão técnico, para todo mundo acompanhar. A administração pública, né, é dividida em uma administração pública direta e indireta. A administração pública direta pertence à União, estados, municípios e Distrito Federal. E a administração pública indireta tem autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, tá? Ela pertence à administração pública indireta. Então, essas ações que o Supremo pautou aí para julgar dia 13 de maio, tá? Ela não é contra a União Federal, ela não é contra a empresa que a pessoa trabalhou, não, nesse tempo de seletista. Ela é uma ação contra a Caixa Econômica Federal. O réu na ação é a Caixa Econômica Federal, como eu falei, uma empresa pública. Então, só explicando com cuidado, porque às vezes a pessoa que trabalhou na forma seletista pode tentar ingressar com a ação contra o seu ex-empregador e causar uma confusão, tá? Então, só para pautar que a Caixa é o réu. Então, essa ação visa essa correção monetária desse período trabalhado. Doutor, antes disso entrar, você explicou aí sobre essa questão do FGTS. Então, na verdade, o réu é a Caixa Econômica e não é somente servidor público que pode entrar. Pois é. Os outros trabalhadores também podem entrar? Deixa eu pautar, então. Servidor público, né, nós, os filiados do sindicato, o regime próprio de previdência, né, eles não têm FGTS. Muitos não têm FGTS, quando ele é estatutário. Mas muitos servidores trabalharam em empresas privadas e têm FGTS. Outros ingressaram mais tarde, né, no serviço público, pós-90, né, de outros concursos, também trabalharam na iniciativa privada, que tem FGTS, e alguns servidores também se aposentaram e depois da aposentadoria no serviço público trabalharam em empresas privadas, que também têm FGTS. Então, aquela pessoa que teve um trabalho na iniciativa privada, carteira assinada certinho, depósito no fundo, a doutora Thalita é especialista na parte trabalhista também, pode até me corrigir. Quem teve algum depósito nesse período, entre 91 e 2013, tá? Esse depósito, no entendimento, né, da maioria que estão ingressando com a ação, ele foi feito por uma correção monetária abaixo da inflação, uma correção monetária ruim, chamada TR, que é a taxa referencial. E aí, muitas demandas começaram a discutir essa TR, esse índice inflacionário, dizendo que não é a taxa a ser seguida, para buscar o melhor índice de correção, ou o INPC, o IPCA, IPCAE, são índices de correção monetárias acima da inflação. E uma possível procedência gera uma expectativa de aumentar o valor do saldo ali do FGTS. Então, por isso que, quando foi pautado agora, muitas pessoas realmente ficaram muito interessadas nessa questão. Tá? Vai ser julgado dia 13 de maio? Vai depender do Supremo. Pode ser que o ministro peça vistas. Ano passado, esse processo ia ser julgado, né? E aí suspenderam ele mais quase um ano aí. Então, existe uma expectativa do julgamento dessa data, mas pode ser que não seja julgado. Vai depender do Supremo Tribunal Federal. Então, deixa eu até complementar, Rian, sobre essas questões que você explicou aí muito bem. O que acontece? O FGTS ele é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o que acontece? A pessoa ela contribuía 8% do seu salário para esse depósito. E aí, ao momento que ela ou fosse demitida, enfim, uma série de outras, se ela tivesse uma doença grave, ela poderia mexer nesse saldo de FGTS. Para isso, ela deveria ter a carteira assinada, como bem o Rian falou, e ser seletista, que é a expressão que a gente utiliza para quem está sendo regido pelas leis da CLT. Então, esse saldo ficava depositado na Caixa Econômica e, ao final do contrato de trabalho, quando a pessoa era demitida sem justa causa
ou numa aposentadoria, ou numa questão de doença grave, ela poderia mexer nesse saldo. E aí o que era verificado? Que o valor, às vezes, não estava tão alto, não tinha essa correção monetária, né? Era sempre pela TR, que é uma correção monetária que a gente diz ruim, que ela não rende tanto quanto o IPCA, enfim, que é uma correção abaixo da inflação, e aí esse saldo não ficava em movimento, ele não crescia. E aí foi verificado alguns erros passados. E em 2011, 2012, foi o boom das ações, principalmente dos empregados seletistas que verificaram, começaram a ingressar com essas ações, pedindo a correção monetária de todo o período. E aí a pessoa trabalhou a vida inteira, né, sempre depositou mensalmente esses 8%, então o valor era gigantesco. E aí começou a observar que muitas pessoas, principalmente servidores públicos, tinham esses saldos anteriores, lá atrás, guardados e tudo, que também precisavam ser atualizados com a correção monetária devida, o que não foi feito. Então, em 2011, 2012, teve o boom dessas ações. E a questão principal é o tempo para você poder requerer isso na justiça, porque hoje nenhuma ação ela pode ser perpétua, né? A gente tem que o direito não socorre a quem dorme. A gente tem que buscar o judiciário para alguma questão, mas tudo isso tem um tempo, tem um prazo. E aí a questão da prescrição para o ingresso da ação. E durante muito tempo a prescrição do FGTS, para você discutir ele, era trintenária. E aí, com a reforma tanto do Código Civil, o Código de Processo Civil, que estipulou o período de 5 anos para prescrição, vários julgados começaram a ocorrer declarando a prescrição desses valores. E nada mais é o que o STF vai julgar no dia 13 de maio, é exatamente isso, o tempo da prescrição, o tempo que você pode requerer a correção desses valores, se ela é de 5 anos ou se ela é de 30 anos. Então, a nossa expectativa hoje para esse julgamento do STF é que seja declarado que a prescrição é de 30 anos, que aí assim a gente consegue um tempo, mais anos, muito mais anos, né, e um tempo maior para a gente conseguir cobrar esses valores atrasados, esses valores para trás que ficaram. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Cancela a reforma, já!